Você tem um núcleo dessa fotografia. Não aparece tudo que tem na fotografia. Pro lado de cá vai ficar fora, do lado de lá vai ficar fora, um pouco embaixo, um pouco em cima, mas você tem um núcleo. É naquele núcleo que é a matrix, ou a matriz, onde você vai fazer a pesquisa. Tudo que diz respeito a esta pessoa, você vai encontrar nessa matriz, ou nessa matrix. A pesquisa ela é feita em formas de palavras cruzadas, ou seja, você vai procurar o que você quiser na vertical, na horizontal ou na diagonal. Tanto assim como assim. Você vai procurar desta maneira como se faz em palavras cruzadas. Eu já falei isso da busca da palavra-chave, o computador pesquisa de frente para trás, trás para frente, antes de passar para o salto da letra seguinte. Criptografia. Antes de mostrarmos os quadros, gostaria de falar sobre esta ciência. A criptografia é uma ciência. Ela começou a desenvolver-se na Primeira Guerra Mundial e aperfeiçoou-se ao longo do tempo. Já na Segunda Guerra nós já tivemos aquele famoso... Os cientistas poloneses decifraram o código Enigma e até fizeram um filme sobre isso. Ou decifrar mensagens em um texto aberto e que faça sentido. Por exemplo, esse texto em inglês. O texto em português é este. Eu vou passar a primeira tradução em português. Rips explicou que cada código é um caso de ir adicionando cada quarta letra, ou 12ª, ou 50ª letra, para formar uma palavra. Isso aqui faz sentido para nós? Faz. Não é? É isso que eu estou acabando de dizer. O código é o caso de ir adicionando, ou seja, saltando, né, cada quarta letra, ou 12ª letra, ou 50ª letra, para formar uma palavra. Em inglês, se você assinalar a primeira letra e saltar 3, assinalar a quarta, saltar mais 3, assinalar a quarta, você vai assinalando, então, você encontra a mensagem, read the code, ou leia o código. Aqui o salto é de 3 letras. Se você fizer isso em português, não vai dar certo. O código é só em hebraico. É só em hebraico. Isso funciona só em hebraico. E o hebraico bíblico. O hebraico do texto masorético. Certo? Não adianta ser diferente. Você perde o código do primeiro G que você encontrar. Num texto aberto. Quem lê aquilo lá não vai saber o que eu estou falando. Né? Mas ele, sabendo como procurar, ele vai ter isso aí para trabalhar. A Bíblia, e quando eu estou falando aqui na Bíblia, eu estou me referindo à Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, é um livro criptografado. Totalmente criptografado. Agora nós temos que fazer algumas observações muito importantes aqui, e eu gostaria que você fixasse bem. Nós devemos observar, irmãos, que o código da Bíblia não revela ensino teológico novo. Se revelasse, nós tínhamos que rejeitar. Por quê? Porque a Bíblia está completa. Ela tem um Apocalipse, né? Gênesis e Apocalipse está completo. Qualquer ensino novo, qualquer teologia nova, teria que ser rejeitada ou rejeitar o código da Bíblia. Não tem ensino teológico novo. Não tem revelações ou doutrinas novas. Não tem. O que o código da Bíblia revela são fatos ou acontecimentos que nós podemos situar no passado, no presente ou no futuro. Mas somente fatos ou acontecimentos. Ela não revela doutrina, nem ensino, nem nada de teologia. Ela só revela fatos ou acontecimentos. Isso é muito importante você entender isso. Tá? Apenas fatos ou acontecimentos. Acaso randômico, uma moeda viciada. Tem que explicar isso aqui para você pegar bem o sentido de código da Bíblia. Se você pegar uma moeda e jogá-la para cima, a probabilidade é que ela dê 50% de cara e 50% de coroa, não é?
com uma pequena variação para um lado ou para o outro. Isso é o normal, isso é a lei das permutações, combinações e arranjo, aquela parte da matemática que a gente estuda e nunca aprende direito, né? No tempo do colégio, né? Eu mesmo já me esqueci de tudo isso. Mas me lembro que era essas leis das probabilidades, 50%, 50%, ou 48% para um lado, 52% para o outro, assim. Então, é mais ou menos isso. Mas se você pegar uma moeda e jogá-la 20 vezes para cima, e nas 20 vezes ela cair do lado de coroa, o que você vai concluir que essa moeda aconteceu com ela? É uma moeda viciada. Alguém preparou esta moeda para que toda vez que ela fosse jogada para cima, ela caísse do lado coroa, nunca desse cara. É mais ou menos como o gato. Toda vez que você joga o gato para cima, ele cai sempre em pé, né? A menos que ele não tenha espaço para virar. Se o espaço for muito pequeno, ele não vira, mas não vai fazer essa experiência, hein, irmão? Mas a molecada meninada já fizeram essa experiência. O gato, ele vira no ar. Não tem conversa. Pode jogar, ele cai sempre em pé, né? Então o gato é esperto, né? Mas a moeda, se ela cair sempre de um lado, você diz, ela é viciada. Alguém preparou essa moeda para que quando ela fosse jogada, ela só desce de um jeito. Ela caísse sempre de um jeito. Ora, a probabilidade científica na matemática e na estatística é o seguinte. Se você encontrar uma vez em 100, ou seja, a possibilidade de que alguma coisa foi preparada para que, se você jogasse 100 vezes, apenas uma, ela desse coroa, e todas as outras vezes ela desse cara, isto é um resultado excelente na matemática, é aceito cientificamente. 1 em 1000 é extraordinário. Agora, o nome de Isaac Rabin, as probabilidades matemáticas de que isso fosse obra do acaso, ou um acaso randômico, obra do acaso é apenas uma em 3.000 possibilidades. Ou seja, não é obra do acaso. E o código da Bíblia, a possibilidade, as descobertas que eles fizeram desses 32 rabinos, com as datas de nascimento, 64 itens, né? E mais 32 nomes, datas de nascimento, 32, e mais 32 nomes, eles descobriram que o código da Bíblia é 1 em 10 milhões de vezes. Cientificamente está comprovado que a Bíblia está criptografada. Ou seja, isto não é um acaso, não é randômico, alguém fez e fez de uma maneira que é científico, que é impossível você dizer, isto é obra do acaso. Obra do acaso é aquilo que eu disse para vocês, 50%, 50%, 48%, 40%, 60%, isso aí seria dentro do acaso. Mas 1 em 10 milhões, é como se você jogasse uma moeda 10 milhões de vezes, e em 9.999 vezes ela caísse só de um lado.